Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na lição hoje, estudaremos Quando se vai a glória de Deus. Lição de número 4. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. O nosso textuário fala: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está sobre o oriente da cidade. Aqui nós temos os estágios da glória saindo logo no textuário. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. No texto da verdade prática, mostra que Deus abandona o templo. Vale lembrar que quando Deus fez o homem no jardim do Éden, antes de Deus fazer o homem, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Então esse jardim plantado por Deus, Deus não abandonou o jardim. Então Deus expulsou o homem e ficou no seu lugar, porque o jardim foi plantado por Deus na terra. Enfim, eu tenho um pedaço do céu colocado na terra para o homem habitar. Então Deus colocou a sua glória no jardim e deu a Adão exatamente esse envolvimento com a glória. Por isso que Adão tinha glória no corpo, glória na alma e glória no espírito, porque ele se comunicava com a glória. Assim como Moisés se comunicava com a glória, o seu rosto resplandecia, mostrando o resplendor da glória de Deus no rosto. Irmãos, esta aula vai nos ensinar sobre a glória de Deus, no tópico de número 1, falando sobre a retirada da glória no tópico 2, finalizando sobre o Senhor Jesus e o templo. Queridos irmãos, a aula de hoje promete muita revelação, né? A palavra Shekinah não está na Bíblia, certo? As pessoas hoje, até hoje, utilizam essas palavras, esta palavra Shekinah, no culto, que o nosso próprio comentarista está dizendo que não está na Bíblia. O que foi que aconteceu é que alguns judeus, na história, né, utilizaram de forma, até mesmo dentro da sua mitologia. Se vocês pesquisarem na internet, certo? A palavra Shekinah se refere a uma deusa. Então, irmãos, se a gente está lutando, combatendo contra os ídolos do templo, nós vamos colocar Shekinah. Veja aí uma deusa chamada Shekinah. Então tenha cuidado com essas músicas Shekinah, lá vem a sua Shekinah, misericórdia. Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Esta é a aula de hoje, certo? Muita coisa vai ser estudada. Ezequiel capítulo 3, versículo 12. O Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação. A glória do Senhor é estrondosa. Por isso que quando o Senhor visitou o homem no Éden, a glória estava exatamente fazendo barulho até chegar no homem que estava escondido no meio das árvores. Que a glória do Senhor seja louvado em sua habitação. Nenhum de nós tem uma grande mensagem se não tiver experiência com a glória do Senhor em sua vida. Não adianta, irmão. Não existe grande pregador. Existe quem tem a maior mensagem. E a maior mensagem é a maior glória que a mensagem tem. É a glória do Senhor audível. Versículo 23 do capítulo 3 de Ezequiel. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor. No capítulo 1, versículo 27 e 28 de Ezequiel, diz que vi uma luz brilhante que o cercava. Irmão, a glória do Senhor foi vista
como a luz brilhante, tal como era a aparência de um arco nas nuvens, assim quando tem um dia chuvoso. As pessoas chamam de arco-íris, não é íris, é arco celeste. Veja que até o nome do arco coloca um Deus lá. Irmãos, vamos combater estes nomes. Se a Bíblia não fala íris, então para que chamar? Chamamos arco celeste, o arco do pacto. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Esse arco que aparece quando é tempo chuvoso. Várias cores. Então veja como a glória, ela sai, ela volta, ela se vai. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então a glória do Senhor levantou-se acima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A glória do Senhor estava sobre o propiciatório, que havia 2 querubins na tampa, que é o propiciatório. Então a tampa é o propiciatório, que é a mesma que tem os querubins. Uma peça só, de ouro maciço, puro. Então nós temos aqui a grande oportunidade de não deixar a glória sair. E eles não perceberam que a glória estava se movimentando, viu, irmãos? De tal forma que a glória estava saindo lá do Santíssimo para o átrio. Então veja os estágios da glória saindo do Santíssimo lugar, passando pelo santo, indo para o átrio, indo para a porta, chegando no muro, indo para a cidade, da cidade para a montanha, nunca mais. Até que há um profeta chamado Ageu, que vai profetizar que a glória está no templo de Ezequiel mais futuro. É um templo depois do capítulo 40, aonde a glória volta. É o templo do milênio. Isto é visto depois do capítulo 40. Até o capítulo 40 é a glória saindo. E observa-se, no versículo 3 do capítulo 10 de Ezequiel, a glória se levantou de cima do querubim, onde moveu-se até a entrada do templo. Versículo 19. E eles pararam na porta oriental do templo do Senhor. E estava sobre eles, já estava no muro, já dizendo, estou partindo. Se arrepender, eu volto. Mas vocês não estão me vendo. Então, meus irmãos, observa-se as razões por que a glória está saindo. Tem razão, irmão. Deus não vai sair sem razão. É um Deus justo. A primeira razão da saída da glória, a competição que eles faziam no culto, colocando de pé de igualdade ao sacrifício, no altar de sacrifício, ali no templo, no átrio, uma estátua de ciúme, uma imagem de ciúme. A segunda razão por que a glória estava saindo, segundo o que está mostrando o texto, grandes abominações verás, a pornografia por causa do falso deus Tamuz. Terceiro lugar, porque a glória de Deus estava saindo do templo, idolatria. Então quer dizer que a glória de Deus sai do templo. Então tenhamos o cuidado, porque Paulo vai falar nós como templo do Espírito Santo, templo de Deus, e faz uma advertência para que a glória que está em nós agora não saia. Porque está escrito assim, aquele que destruiu o templo de Deus, como é que destrói o templo de Deus? Primeiro, competição, usando o celular no culto. Segundo, pornografia. Terceiro, idolatria. Então, irmãos, quer dizer que o próprio crente, se não tiver cuidado, ele está colocando exatamente uma competição, uma pornografia e uma idolatria.
Com isso, a glória está saindo e Deus está dizendo: aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. Então tem que ter cuidado, porque Deus ele pode destruir o templo, como ele destruiu o templo de Salomão. Viu? Ele estava tirando a glória para dar razão para quando viessem os inimigos, porque a pior coisa é Deus se fazer chefe do seu próprio inimigo, enviando Nabucodonosor, destruindo o templo, queimando até a cidade. Viu? Não é ruim? Então, meus irmãos, a nação de Judá, ela foi levada cativa para a Babilônia. Muitos anos mais tarde, o povo já não podia mais nem cantar na terra estranha. Não estava sendo triste? Muito triste, principalmente para aquelas pessoas que vão ficar velhas na sua idade, porque no final dos 70 anos o povo vai voltar e vai ter jovens e vai ter velhos. Então, dois grupos aqui eu tenho: o grupo dos anciãos, que viram a glória da casa, olha aí, do templo de Salomão. Então veja que daqui para cá eu tenho um hiato de 70 anos. Da destruição do templo, passando 70 anos, templo de Zorobabel. Então nesse período aqui, eu tenho dois grupos. O primeiro, anciãos, certo? Em idade. O segundo, os jovens. Os jovens vão cantar, vão se alegrar, porque eles não viram o templo de Salomão. Mas os anciãos vão chorar, de tal forma que o barulho dos gritos dos anciãos chorando e também dos jovens jubilando não se dava para se perceber quem era quem. Então, muitos anos mais tarde, o povo já não podia mais cantar em terra estranha, pois a saudade da terra apertava. Fizeram algumas sinagogas em Babilônia, mas não era como o templo de Salomão. A arca não estava lá. A Bíblia nos diz que por causa da grande tristeza que pairava sobre eles, penduraram os instrumentos. Eles não tinham alegria no coração. O templo estava destruído. O templo estava tão enraizado na história e na vida do povo que para eles, sem o santuário, Deus não estava presente. Então, irmãos, a samaritana disse assim: qual é o lugar que devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? De certa forma, dentro do Antigo Testamento, o templo era um lugar de adoração, porque Deus havia dito que estaria no meio deles, desde Moisés, através do tabernáculo de Moisés. Sabe por que que houve o templo? Sabe por que que houve o tabernáculo de Moisés? Porque o povo não quis subir no monte. Esta é a razão. Se o povo não quis subir no monte para receber a glória no monte, então Deus teve que descer a sua glória do monte para entrar no lugar santíssimo. Então é Deus vindo em contra o homem desde o Éden. Então percebe que Deus habita hoje, pela promessa de Jesus, ele habitará em vós o Espírito Santo neste mundo, e que este Espírito de Deus é a glória presente no santuário chamado crente. E o verdadeiro santuário hoje, nós, eu e você. Deus lembrou do seu povo no tempo do cativeiro, no finalzinho, quando Daniel está lendo o livro do profeta Jeremias. Ele descobre que é chegado o tempo de o povo voltar. Havia profetizado Jeremias 70 anos de cativeiro. Então, quando, na verdade, Ciro, rei da Pérsia, que havia vencido o rei da Babilônia, deu liberdade aos judeus para eles voltarem à sua terra e construírem o seu templo, que é exatamente esse aqui de Zorobabel, né? Aí nós temos as profecias de Ageu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, e nós vamos chegar lá, nessa segunda casa. A nossa lição vai tratar de Jesus.
E é bem importante, muito importante nós falarmos sobre esse assunto. Eles voltaram para sua terra, pegaram os vasos e os utensílios que restaram do templo e os trouxeram junto. Só que não tinha mais a arca da aliança, que estava dentro do Santíssimo. Então, no tempo de Jesus, que é o mesmo templo de Zorobabel, o chamado templo de Herodes, então esse templo aqui, do templo de Jesus, não havia mais a arca aqui no Santíssimo. Não havia. Então a arca, ela foi perdida, foi destruída nesse período do cativeiro, onde Nabucodonosor destrói o templo. Viu? Então veja que no tempo em que vai ser construído o tabernáculo, melhor, o templo de Zorobabel, haverá uma grande profecia a respeito de um novo templo, que é o segundo maior do que o primeiro. Porque aqui há uma grande referência a Cristo. Porque o tabernáculo de Zorobabel, o templo de Zorobabel, era uma representação do Senhor humanizado. Então Jesus sendo o tabernáculo, e precisamos entender a primeira coisa aqui, que Jesus, ele tabernaculou, fazendo-se carne, homem, João 1,14. E nesse período, o povo inteiro estava longe de Deus. Então deveria ser feita uma mudança. Que mudança é essa? Jesus saía do seu lugar celestial, se desprendia com uma arca, viva e verdadeira, pessoal, e não estaria no lugar santíssimo, para fazer o papel da arca que não estava mais no templo de Herodes, que é o mesmo de Zorobabel. Então Jesus estaria lá fora, entre os homens, sendo um sacrifício perfeito e um Deus verdadeiro, sendo o altar de holocausto, de sacrifício, e também a arca. Então veja, primeiro Cristo foi a arca do tabernáculo de Moisés, uma grande tipologia, e nos dias futuros, essa arca veio passando e se perdeu na história, porque seria apresentada ao mundo uma pessoa chamada Jesus, que veio do céu como arca de Deus no meio dos homens. Então Deus havia falado no seu coração: meu filho, você vai ter que ir, porque não tem mais arca, não tem mais presença, não tem mais glória. E assim, você vai ter que deixar exatamente que eu seja a glória em você. Isto é, você estará no meio dos homens, como carne, feito um tabernáculo, como somos nós, mas a glória estaria presente em ti, porque o Pai é a glória. Hebreus fala que Jesus, feito homem em carne, ele é a revelação, melhor dizendo, ele é o resplendor desta glória. Se o Pai é a glória, o Filho é o resplendor da glória. E o Espírito Santo é o revelador da glória. Então nós temos a glória, o Pai, o tabernáculo, o Filho, e o resplendor, melhor, a aparição, a revelação da glória pelo Espírito Santo. Então isso será perfeito para que os homens vejam e voltem a ser como Moisés, que subiu ao monte e tornou-se um tabernáculo do Deus vivo. Assim como Moisés era um tabernáculo do Deus vivo, cheio de glória de Deus, no Santíssimo, no seu Espírito, o rosto brilhava, Jesus também se transfigurou, nós, pela imagem do Senhor, também, de glória em glória, revelamos esta imagem do Senhor. Então, Cristo está no céu, representado pela arca, hoje. Agora, ele chega a apresentar ao mundo, Apocalipse 11, 19, que há um tabernáculo celestial. E nós vamos estudar
a partir do jardim do Éden, um protótipo que Deus cria. Presta atenção. No Éden, Deus não saiu. Deus expulsou Adão. No tabernáculo do templo de Salomão, Ezequiel fala que a glória saía, foi embora. Não foi expulsado os homens. Interessante. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens. Mas Deus plantou um jardim no Éden. Então aquele lugar era um pedacinho do céu na terra. Então Deus, ele tinha que expulsar o homem. Então quando aquele pedacinho é de Deus, por exemplo, o diabo, antes, querubim ungido, Deus saiu do céu? Não. Deus expulsou Satanás. Deus expulsou também o homem, porque o pedacinho lá era dele, porque Deus plantou um jardim no Éden. O jardim era de Deus, um pedaço do céu na terra. Então no templo de Salomão, Ezequiel fala que a glória estava saindo. Veja o processo da saída. Misericordiosamente, Deus estava mostrando, se vocês quiserem, eu volto. Amém? O templo de Zorobabel não foi digno nem de João. Se ele não foi digno nem de João, quanto mais de Jesus. Então a glória da segunda casa seria o próprio Jesus no meio dos homens, que ele tabernaculou entre nós. O templo de Herodes não foi digno de João, filho de Zacarias. Agora veja que o Senhor Jesus, como a arca, não veio habitar no lugar santíssimo do templo de Herodes, o mesmo de Zorobabel. Ele entrou pela porta oriental, encontrado primeiro os últimos. Vocês sabiam que Jesus veio por fora para encontrar primeiro os que estão longe? Ele veio exatamente no pátio dos gentios, pregou em frente ao templo, encontrou primeiro os que estavam de longe, os mais próximos do lugar santo ou santíssimo ficaram por último. Então as meretrizes e os publicanos estavam primeiro entrando no reino de Deus. A profecia foi cumprida. No ano 70, depois de Cristo, que houve a profecia, que não era esse templo de Zorobabel, que teria a glória em si, mas a glória estava em cima, melhor, na porta do templo. Amém? Então esse templo aqui, para mostrar que não era ele, mais uma vez, no ano 70, veja aí, esse templo aqui, o de Herodes, depois de Cristo, destruído. Foi destruído o templo de Salomão, foi destruído o templo de Zorobabel. No tempo de Tito, imperador romano, invadiu Jerusalém e destruiu na nossa era, depois de Cristo, no ano 70. O templo de Zorobabel foi um templo físico. O templo, que é o Filho de Deus, veio em corpo de carne. Veja que nós somos chamados de templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. Quando o Senhor inspirou a Moisés, ele inspirou a construir um tabernáculo. E esse tabernáculo tinha que ter um modelo celestial. Isso é importante, irmão. Presta atenção. O tabernáculo de Moisés, Deus apresentou a maquete no monte. O templo de Salomão, Deus apresentou a maquete a Davi. Entendeu aí? Aí, então a gente percebe que tudo isso, veja que Deus apresentava como deveria ser feito de acordo com Hebreus 8:5. Havia um modelo. Um modelo. Então daqui para cá, houve mudança quanto a peças. Aqui já era templo de Salomão, havia 10 bacias, né? 10 altares. E aqui só tinha uma bacia e um altar. Quando chega aqui, volta como era antes. Templo de Zorobabel, humilde. Viu? Humilde.
Só que no tempo de Herodes, Herodes não vai mexer no templo. Havia uma maldição aqui, certo? De Ciro, que se alguém mexesse no templo era amaldiçoado. E ele melhorou apenas na parte externa, colocando o muro. Sabe por quê, irmão? Porque não pode mexer naquilo que é de tipologia, que representa o homem chamado Jesus. Se aqui, com toda a glória que o templo de Salomão tinha, com o nome, a glória e tudo, representa Jesus, Deus, o Senhor na divindade em glória plena. Depois, no tempo de Zorobabel, Cristo homem, humanizado. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, ao 9. E tendo, veja lá o texto, se humilhado, sendo feito em forma de homem, de servo, viu? Não tendo por usurpação, sendo igual ao tempo de Salomão, parafraseando, né? Deus o enviou como homem, viu? Glória a Deus. Isso aqui é importante, irmão, viu? Isso aqui é importante. Então veja que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo general Tito nos dias do Império Romano, cumprindo assim as profecias a respeito de Jesus, que havia falado sobre não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a glória, ela iniciou no Éden, viu? Depois partiu para as tendas particular. Abraão tinha uma tenda, Moisés tinha uma tenda, Elias tinha uma tenda, os profetas tinham tenda, até que Moisés recebeu a ordem de fazer o tabernáculo. Então havia uma tenda particular, até Davi também tinha tenda. Tenda de culto, não de moradia. Viu? Então, o jardim do Éden, uma tenda particular. Deus vinha na viração do dia, à noite, para estar com o homem. O culto era à noite, começa às 6 horas da tarde. Deus vinha para o culto, recebeu a glória do homem, dizendo, só o Senhor é Deus. Amém? Então veja que no templo de Salomão, representa João 1 e 18. Que o Cristo estava no seio do Pai. A glória no seio do Pai. Depois, Filipenses 2 diz que não teve por usurpação ser igual ao templo de Salomão. Estamos aqui mostrando para que ele seja homem. Então ele vai ser representado como o templo de Zorobabel. Humilde, humanizado, condição de servo, semelhante aos homens. Por isso que ele foi construído depois do cativeiro e ainda sem arca. Porque era proposital não ter arca. Porque Jesus seria a arca do lugar santíssimo, mas desprendida para o átrio, para que os que estão longe chegassem a Deus. Então o templo de Zorobabel foi exatamente para receber a presença de Cristo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso que precisou de um hiato de 70 anos entre um templo e outro, entre Salomão e Zorobabel. Então veja que Jesus precisou despojar-se desta glória do templo de Salomão para tornar-se o templo de Zorobabel. Então foi um período de tempo em que ele disse, envia-me a mim, eu preciso estar no meio dos homens como o tabernáculo de Deus. Amém? Então na glória representa o templo de Salomão. Na humilhação, na encarnação, templo de Zorobabel. Por isso que o primeiro grupo chorava, porque conhecia o templo de Salomão e pensava que vinha um rei que vinha resgatar os judeus da opressão, exatamente do Império Romano. Então mostra exatamente
o povo esperando a libertação política deste rei. Mas Jesus tornou-se a alegria dos humildes, daqueles que não conhecem, porque havia um grupo de jovens cantando Hosana, aquele que vem ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos apenas começando a nossa aula. Nós temos a segunda parte, nós vamos dar continuidade, mostrando exatamente os tipos de tabernáculos, os textos bíblicos da lição, certo? E mostrando aqui que ainda não foi falado o pré-clímax e o clímax. Tem o pré e tem o clímax, verdadeiramente. E ainda no tópico 2, a retirada desta glória, de acordo com os textos da nossa lição, e mostrando que o homem precisa voltar a esta glória. Da glória a Deus. Amém? Então veja aí o nosso zap. Entra aí, bem rapidinho. 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? 85 991 28 12 60. Nós vamos enviar todas as aulas do trimestre. Nós já estamos gravando já a quarta, certo? E nós vamos enviar para o seu celular, para você assistir, certo? Só clicando no link que vai abrir a aula, segunda parte, para concluir a lição de número 4, certo? Sobre a glória de Deus que estava saindo do tabernáculo, do templo de Salomão. Amém? Então entre aqui, peça sua aula, continuação, e vamos estudar a lição completa. Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.